por me convidarem para fazer a palestra. Na realidade foi assim, nós tínhamos decidido que nenhuma das pessoas envolvidas na organização seriam palestrantes, para não criar um primeiro encontro em que seria o nosso encontro, mas foi deliberado que o encontro fosse bem aberto, né? E acabou que um dos palestrantes que estava proposto, outro economista, realmente também não pôde comparecer e me pediram para então preparar alguma coisa para vocês. Inicialmente a gente tinha pensado em algo mais sobre metodologia, mas como havia uma intenção de abordar a questão de sistemas de vigilância no nosso contexto, no contexto nacional, eu decidi então fazer uma palestra que eu venho ajustando, e peço até desculpa a algumas das pessoas que estão na sala que tiveram no encontro há 2 meses atrás em Brasília sobre sistemas de vigilância, que parte desta apresentação eles já conhecem, mas acho que um pouquinho de repetição não faz mal a ninguém. Então, eu queria também agradecer que esta palestra, uma boa parte das ideias que estão aqui, porque é uma palestra mais de ideias e de provocação do que outra coisa, resultam também de conversas que eu tenho tido desde há mais ou menos um ano com o Jonathan, com quem eu trabalho há muitos anos, e com a Bárbara, uma colega de trabalho dele, e basicamente isso, conversas que eu acho que é uma coisa que a gente tem cada vez menos tempo atualmente, é tempo para conversar, e conversar sobre trabalho, não apenas por ter um produto final, mas às vezes de conversas surgem, as ideias vão amadurecendo e vão se transformando em projetos concretos, não é? Bom, então, o contexto mundial hoje nos leva a colocar a vigilância em saúde animal no centro dos problemas, no centro dos nossos desafios, nós que trabalhamos, estou dizendo, nós veterinários em geral e não apenas epidemiologistas, e aproveitando a excelente palestra que me antecedeu, todos aqueles que participam nas cadeias de produção de valor no setor agropecuário. Isso decorre, mais especificamente num país como o Brasil, muito da necessidade de dar garantias sanitárias no comércio nacional e internacional, e também da crescente aversão dos consumidores ao risco veiculado por produtos de origem animal. Isso é uma coisa que nós já sentimos no Brasil, principalmente nos consumidores urbanos. Mas, como já foi dito aqui, o Brasil hoje produz alimentos para o mundo inteiro e, portanto, essa aversão ao risco, ela se traduz na forma como os alimentos têm que ser produzidos aqui, né? Acho que eu apaguei. Bom, o Cristóbal ontem eu roubei essa imagem da apresentação dele, e nós sabemos que doenças como a BSE, essa imagem aqui, curiosamente, ela é de... Essa imagem aqui é de março, é capa da Newsweek, 12 de março de 2001. E olha que curioso, essa capa aqui é de 14 de fevereiro de 2001. Louca não é a vaca brasileira, é o urso canadense. Aliás, foi quando eu conheci o Cristóbal Zepeda, que ele veio aqui numa missão americana e estávamos os dois dentro de um carro, perseguido por jornalistas, indo visitar umas fazendas perto de Campo Grande. E bem, algumas coisas vocês veem que não mudam. O PMDB, o escândalo das fitas. Isso aqui podia ser de ontem. Mas agora, falando sério... vocês veem que, olha só, com um mês de diferença, vocês têm a revista de maior tiragem do Brasil e uma das revistas de maior tiragem do mundo, com um assunto de saúde animal na capa. Então isso significa que, primeiro, que o problema não é saúde animal, é que o problema de saúde animal é parte de um problema muito maior. E, em segundo lugar, a partir daí isso mudou muito os desafios que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Eu acho que
isso não, eu acredito que isso nunca tenha acontecido da forma que passou a acontecer a partir nos últimos 15 ou 20 anos. Bom, o ano passado também é importante mencionar, eu não sei porque este aqui está fora do... está cortando aqui embaixo. Acredito que vai cortar alguns slides, talvez está cortando esse aqui, mas há mais ou menos um ano foi feita a primeira Conferência Internacional de Sistemas de Vigilância em Saúde Animal em Lyon, na França, o primeiro ICAS. Portanto, vocês veem que o que eu estou falando aqui é realmente algo que está começando a acontecer de forma mais organizada, mais estruturada, e algumas das resoluções que eu gostaria de destacar desse evento foram a necessidade de esforços continuados para integrar nas normas sanitárias princípios de vigilância aceitos internacionalmente. Isso é uma recomendação para todos os países. Apoiar a adoção progressiva de padrões baseados em performance do sistema. O que é que isso significa? Significa que, à semelhança do que acontece, por exemplo, na saúde humana, a qualidade de um sistema de vigilância não pode mais ser avaliada por ter mais carros, mais telefones, mais faxes, mais gente, mas pelos resultados desse sistema, ou seja, por indicadores que sejam mensuráveis, que nos dão uma medida de o sistema estar sendo eficiente e eficaz ou não. E implementar a vigilância baseada em risco para melhorar a eficiência do sistema, ou seja, um certo foco na ideia de que a vigilância deve ser dirigida a populações de maior risco. Eu já vou falar sobre isso mais à frente. Bom, na OIE, acho que isso é importante para nós também mencionar que existem diretrizes específicas para várias doenças no código, mas está sendo no momento desenvolvido um guia mais abrangente. Eu participo no grupo de epidemiologia da OIE, juntamente com Cristóbal Zepeda, e nós, assim, neste momento isso é um trabalho em andamento, mas acredito que a OIE tem sempre um processo de aprovação pelos países, mas é algo que no curto prazo, com certeza, virá a fazer parte do código da OIE. Uma definição simples de vigilância poderia ser, para saber, estamos falando de quê quando falamos de vigilância? Porque essa palavra se presta a muitas interpretações, pode ser, algumas pessoas entendem isso de forma muito específica, outras de forma bem abrangente. Então eu vou dar aqui uma bem simples, que resulta um pouco das discussões que a gente tem tido no grupo NOIE, em que a coleta, processamento e análise sistemática de dados relacionados à saúde animal e a disseminação tempestiva de informação para que ações possam ser tomadas. Então, o que eu estou falando aqui não é só a capacidade de detectar o problema, mas a capacidade de detectar o problema de forma rápida e as ações que são tomadas para as medidas de mitigação que são tomadas para lidar com esse problema. Então, um sistema de vigilância pode ser composto por estratégias complementares. E dentre elas eu destacaria os mecanismos de alarme e detecção precoce, que em inglês se costuma chamar de early warning, a vigilância baseada em risco, em inglês Risk-Based Surveillance. Eu estou colocando aqui as traduções porque essas traduções aqui em português são minhas e muita gente conhece a terminologia internacional. Vigilância de síndromes, Syndromic Surveillance, que não é exatamente, vigilância de síndromes não é vigilância de doenças vesiculares, por exemplo, porque quando a gente fala em vigilância de doenças vesiculares já sabe qual é a doença em que está interessado. Só usa um conjunto de doenças como mecanismo de detectar febre aftosa, basicamente. A vigilância de síndromes é outra coisa, é a partir de síndromes neurológicas, síndromes respiratórias, isso, como detectar problemas não conhecidos ou reemergentes ou alterações em possíveis problemas para identificar, ou seja, não é uma vigilância dirigida a um patógeno, que é esta que está aqui, a vigilância de patógenos específicos. Então, quando eu já alerto isso porque nós estamos tão habituados à questão da vigilância de doenças vesiculares que a gente tem a tendência a colocá-la aqui. Isso é uma coisa muito nova que está começando a ser feita agora, mas na verdade nós estamos trabalhando essencialmente em vigilância de patógenos específicos até hoje. Bom, e vigilância baseada em risco é o quê?
a aplicação de métodos quantitativos ou qualitativos que visam aumentar a eficiência da vigilância, dirigindo as atividades a populações expostas a fatores que aumentam o risco da doença ou infecção. Portanto, eu tenho que conhecer esses fatores, senão eu não posso fazer vigilância baseada em risco. Vocês já devem estar a começar a ver onde eu quero chegar. Para que tudo isso possa ser feito, é preciso trabalho de epidemiologia, senão é impossível fazer estas coisas. Subpopulações onde, por fatores inerentes aos hospedeiros, é mais provável encontrar a infecção. E, acho que a minha memória não vai falhar, priorizar populações onde as consequências da doença seriam mais severas, ou seja, onde eu teria um problema maior, considerando até no contexto da apresentação anterior, eu teria maior problema em toda a cadeia de produção de valor se a doença aparecer aí. E, portanto, isso só por si vai complicar a própria capacidade para lidar com a doença, não é? Bom, onde estamos hoje, nós, aqui no Brasil? Esse esquema aqui é um esquema que eu desenhei uma vez para uma reunião em Belo Horizonte, no Lanagro Pedro Leopoldo, sobre brucelose e tuberculose, quando ainda era coordenador desse programa, uma reunião internacional. Era mais para fins didáticos, mais para a reunião, e isso foi ficando, e agora está numa série de palestras. Então, eu vou tentar dissecar um pouquinho, que isso é uma coisa completamente esquemática, tá? Nós temos, assim, de uma forma muito genérica, nós podemos pensar o seguinte, que a prevalência da doença, aqui temos a prevalência da doença, não é? E aqui o tempo em anos, o tempo em que nós estamos tentando, sem entrar em muitos detalhes, temos uma fase de controle que vai evoluindo para a erradicação e, se tudo correr bem, dependendo da doença, principalmente em doenças de tipo epidémico, como febre aftosa, podemos chegar a uma zona livre e temos depois um outro desafio que é manter essa zona livre, não é? Então, esquematicamente, nós temos alguma coisa como essa, não é? Eu não... Para aqui, obviamente, haveria alguma coisa diferente, alguma coisa aconteceu para se chegar aqui. Eu já estou começando na ideia que nós vamos ter que lidar com uma doença que em algum momento tem uma prevalência alta. Nessa fase aqui, nós temos como objetivo principal a redução progressiva do número total de focos e da incidência de novos focos, certo? Isso foi o objetivo do programa de febre aftosa durante muito tempo, durante décadas, e, portanto, esforços foram feitos nesse sentido, e é o objetivo hoje em vários estados de programas como brucelose ou tuberculose, não é? Isso se faz com medidas de mitigação de risco, ou seja, vulgo medidas de controle. Nessa fase da erradicação, eu tenho a detecção e eliminação de todos os focos como objetivo. Este objetivo é diferente deste. Anteriormente, isto significa que eu sei que tenho mais casos na população do que eu estou detectando, mas eu reconheço que eu não tenho condição de detectar todos os casos e de eliminar todos os casos de doença. Portanto, o objetivo é outro. Aqui eu entro numa fase em que, se eu falo em erradicação, eu tenho que tentar detectar todos os casos e eliminar todos os focos. E na zona livre eu tenho como objetivo a prevenção e a certificação dessa zona. É o objetivo hoje, em grande parte do país, do programa de febre aftosa. Bom, onde eu queria chegar é que, na verdade, quando nós estamos aqui nesta fase de erradicação, fase final da erradicação, e sobretudo nesta fase de certificação, de manutenção de condição sanitária, o que acontece? O foco dos nossos programas é, ou tem que ser, a vigilância epidemiológica. O nosso programa passa a ser um programa de vigilância, não é? E no caso da medicina veterinária, da saúde animal, não é um programa de vigilância como, por exemplo, a saúde trabalha sempre com vigilância, mas normalmente com vigilância de doenças endémicas, doenças com as quais nós convivemos, não é? Nós temos um contexto peculiar, porque nós trabalhamos com vigilância de doenças que nós já não temos. E grande parte do investimento em saúde animal é canalizado para doenças que a gente não vê. E, portanto, tanto a população, se nós pensarmos na palestra anterior, toda essa cadeia de valor, as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, que produzem os consumidores,
não vai ser tão fácil que todos eles entendam a importância de coisas que eles não veem no dia a dia, que não estão afetando mais a sua produção. Tá? E isso é um desafio para nós temos que entender esse contexto para poder ajustar as nossas estratégias, né? Bom, então a vigilância vai seguir um caminho que é diferente da prevalência da doença. Ela não quer dizer que na fase de controle a vigilância não tenha um papel. Mas a partir do momento que eu tenho que detectar e eliminar todos os focos e tenho que manter a certificação de uma zona livre, o meu programa passa a ser essencialmente um programa de vigilância. E aqui no final, eu coloquei isso aqui de crescer. Isso aqui é uma coisa meio abstrata, tá? Não levem isso muito a sério, o quanto desce, o quanto sobe. É mais para fins didáticos. Mas o que acontece? Vai chegar uma hora em que uma das grandes perguntas que as autoridades sanitárias vão ter que fazer, todos os atores da cadeia produtiva mas qual o nível de vigilância que eu preciso manter para uma doença que eu já não tenho? Quanto é que eu tenho que gastar em vigilância de influenza aviária? Quanto é que eu tenho que gastar em vigilância de BSE? Eu não tenho BSE, mas eu tenho que ter vigilância de BSE. Eu vou pôr quanto do meu sistema, dos meus recursos humanos, materiais? Eu não estou falando só do Estado. Os atores privados, eu vou pôr quanto nisso? E isso é talvez a principal decisão que hoje a gente tem que tomar do ponto de vista sanitário. Então, para olhar isso de forma um pouquinho mais estruturada, a gente tem que considerar o tipo de doença. Primeiro, eu acho que facilita separar as doenças de difusão rápida, como febre aftosa, peste suína clássica, influenza, das doenças de tipo endémico, como brucelose ou tuberculose, só para dar um exemplo aí. Porque elas se comportam de forma diferente e isso tem consequências. Então, se nós começamos pela febre aftosa, e só relembrando, isso hoje é a enorme área livre do Brasil, inclusive com Santa Catarina já sem vacinação, então nós temos a grande parte do país pecuário hoje é considerado livre de febre aftosa, e neste caso, se nós estamos em doenças de tipo endémico, isso é uma das coisas que resulta das muitas conversas que nós tivemos e de um projeto que ontem uma aluna minha, a Priscila, apresentou, que eu venho tentando desenvolver do ponto de racionalizar o processo, que é o seguinte: como é que eu vejo o papel da vigilância neste processo hoje do que seria uma possível reintrodução de um agente infeccioso? Por exemplo, vamos pensar que fosse febre aftosa. Bom, se o agente foi introduzido nessa população que está livre, das duas uma, ou eu detecto ou eu não detecto rapidamente essa introdução. Como é que eu vou conseguir detectar ou não rapidamente? Com vigilância passiva. E isso é importante, porque para este tipo de doenças nós não podemos pensar que é a vigilância sorológica que vai detectar introduções rápidas de uma doença como febre aftosa. Ou eu tenho uma vigilância clínica chamada erroneamente passiva, porque ela não deveria ser passiva, eu tenho que trabalhar para que ela seja, digamos assim, proativa e detecto rapidamente, ou então a doença vai se espalhar e se manter em populações de maior receptividade. Tá? Isso não significa que eu não possa canalizar um pouco a minha vigilância passiva para áreas de maior vulnerabilidade, ou seja, onde seria mais provável talvez o agente infeccioso entrar. E eu preciso conhecer essa vulnerabilidade. Se eu detecto o agente, ou eu tomo as medidas necessárias, e aí eu vou conseguir rapidamente manter a zona livre, manter o meu status sanitário, ou se eu não tomo as medidas eficazes, a doença da mesma forma se vai espalhar e manter em populações de maior receptividade. Eu vou conseguir tomar as medidas rápidas se eu tiver uma emergência rápida e eficiente, e aqui vocês vejam, entra a vigilância ativa, que na minha opinião, essa sim deve ser baseada em risco. Eu estou falando aqui de febre aftosa, e a vigilância ativa, ela tem os dois objetivos simultaneamente. O que é que ela está tentando fazer? A vigilância ativa, ela numa doença como febre aftosa, ela não visa a detecção precoce da doença pela própria característica da doença e dos mecanismos de detecção que eu vou utilizar, certo? Ela visa garantir que essa doença não está circulando na população, ou seja, que não há nichos de circulação viral e que, portanto, eu já perdi a introdução da doença há algum tempo atrás. Então ela é simultaneamente um mecanismo de certificação da zona livre,
ou de detecção de que o problema afinal existe e eu não sabia. Né? Então, quando eu vou demonstrar que uma zona está livre, o que eu estou tentando fazer é tentando detectar se isso aqui aconteceu. Tá? E como é que tudo isso pode ser mais eficiente? Se eu monitorar sistematicamente fatores de risco. Tá? E para eu monitorar fatores de risco, eu preciso de um serviço de inteligência epidemiológica. Os fatores de risco podem nem ser sanitários, podem ser mudança de preço da arroba do boi numa região de fronteira que aumenta a pressão sobre o nosso lado, por exemplo. Pode ser que isso seja importante monitorar isso e gerar um alerta quando houver mudanças súbitas que, pelo nosso conhecimento dessas cadeias de produção de valor, né, desses arranjos produtivos, nos significa eu tenho um aumento de risco neste momento. Portanto, vou talvez reforçar a minha vigilância clínica. Certo? Então, nada disso que eu estou falando aqui é novo, isso está tudo mais ou menos na nossa cabeça. O que eu acho é que a partir do momento que um sistema de vigilância passa a ser o próprio programa, é muito importante a gente estruturar as nossas ideias para saber quais são os objetivos de cada componente do meu sistema. Senão é muito fácil a gente se confundir. A gente começa a fazer vigilância sorológica achando que isso é detecção precoce da doença. Sabe? E não é. Numa doença como febre aftosa não é. E eu estou dizendo isso também porque já tive várias discussões internacionais, porque há uma tendência, aliás, muito fomentada por epidemiologistas que estão começando a ficar viciados em modelos e a ser influenciados pelo que pessoas de laboratório erroneamente levam a pensar que só o que vem de um laboratório é importante, quando neste tipo de doenças é muito mais importante eu ter um bom sistema de detecção da doença a campo, e isso significa não só o sistema veterinário, é todo o sistema que leva a que uma doença possa ser detectada, o fluxo de informação chega a quem tem que tomar as decisões e a comunidade tenha condições de lidar com isso. E é nisso que eu estou trabalhando neste momento, na continuidade do projeto que eu já mencionei. Bom, então algumas questões se colocam hoje ao sistema, por exemplo, de doenças vesiculares. O alarme e detecção precoce de uma reintrodução na zona livre. Em relação a isso, primeiro, como é que sabemos se o sistema está alerta e sensível se o número de notificações é muito pequeno? Se eu tenho um estado com 20 milhões de bovinos que gera uma ou duas suspeitas de doenças vesiculares por ano, eu não sei se existe ou não um sistema de vigilância. Como eu vou saber? Talvez exista, mas como é que eu vou saber isso? Não é? E por que isso acontece? Né? Eu tenho que entender por que isso acontece. Eu acho que para entender isso é preciso entender como é que os atores sociais de todo esse sistema estão se comportando e como eles tomam decisões. Né? Por que eles informam algo ou não informam algo? A quem vão informar? Quais são as relações sociais que levam a que esse sistema funcione corretamente ou corretamente, da forma que nós gostaríamos? No caso da vigilância ativa, a questão dela, a partir do momento que eu quero implantar a vigilância baseada em risco, eu tenho necessariamente não só que conhecer os fatores de risco, e isso não é uma coisa trivial, e os riscos relativos da doença também poder estar circulando em diferentes populações, mas aí eu começo a ter que entrar também, quando, como o Jonathan disse, quando chamam os economistas para fazer a avaliação custo-eficácia, ou seja, o que seria mais eficaz? É trabalhar nessa população, quanto é que eu vou gastar e qual a probabilidade de eu detectar o problema se eu gastar tanto fazendo isso ou fazendo outra coisa, não é? Então, se o objetivo é tornar o sistema mais eficiente e mais racional, otimizá-lo do ponto de vista do investimento, eu preciso de ter um elemento de análise económica junto no processo para tomar decisões. No caso do monitoramento dos fatores de risco, então eu tenho que saber quais são eles, criar mecanismos de coleta e análise de dados, portanto isso hoje nos coloca grandes desafios do ponto de vista de sistemas de informação, que têm que ser rápidos e simples, e todo mundo que está aqui, que trabalha nas autoridades sanitárias federais ou estaduais, sabe o quanto isso o quanto tem sido difícil desenvolver esse tipo de sistemas de informação, mantê-los, o quanto isso é caro, mas há muita gente já trabalhando nisso. Hoje nós não conseguimos fazer mais nada sem trabalhar nessa área aqui.
e no caso das doenças de tipo endémico, apenas como exemplo, vigilância de brucelose e tuberculose. Obviamente, pelas características das doenças, nós vamos estar falando de situações em que a vigilância ativa é muito mais importante e desempenha um papel crucial. A maior parte da vigilância é ativa. Não é? Aí nós temos algumas perguntas às quais vamos ter que responder. Mas qual é a sensibilidade dessa vigilância? E ela está adequada ao limiar de detecção desejado? Porque eu não estou mais falando de doenças em que eu posso dizer vou erradicar facilmente. Não sei nem se a gente pode dizer que vai erradicar. Tá? Ou qual é o... Vejam bem, o conceito de erradicação de brucelose e tuberculose e leucose, por exemplo, mas brucelose e tuberculose não é a ausência da doença, é não ter mais do que 0,2% de propriedades positivas. Ou seja, se eu tiver 99,8% das propriedades livres de brucelose e tuberculose, tecnicamente é uma zona livre. Isso parece um contrassenso. O problema é que, por razões técnicas, é muito difícil e seria muito caro conseguir provar que a doença está completamente ausente daquela população. Então, eu roubei também aqui um slide do Jonathan e da Bárbara, esse não fui eu que fiz, porque eu achei bastante didático, em que exemplifica um pouco o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho aqui o número de focos. Poderia ser a evolução do número de focos, de brucelose, de incidência de focos em algum estado. Isso é o que eu estou vendo, não é? Só que o que efetivamente aconteceu, provavelmente foi esse aqui. Que é uma coisa diferente do que eu estou vendo. Tá? Isso é a situação real. Então, isso são os focos detectados, isso são os focos não detectados, isso é o que seria uma zona livre da doença. Então, isso me obriga a... O que é isso aqui? Isso é a sensibilidade do sistema de vigilância. É o meu limiar de detecção. Bom, pode ser que esse limiar de detecção seja não adequado, ou seja, eu tenho que melhorar os mecanismos de detecção da doença, ou pode ser que eventualmente seja os tais 99,8% de rebanhos detectáveis e que esses 0,2% de rebanhos sejam esses aqui. Ou seja aquela quantidade ou proporção de doença que eu reconheço que não tenho condição de lidar com ela. Mas talvez para a sociedade, talvez para as cadeias de produção de valor, se a doença não ultrapassar essa prevalência aqui, ou essa incidência aqui, talvez isso já signifique que ela não tem mais importância do ponto de vista económico, do ponto de vista de saúde pública. Pode ser. Isso aqui, de novo, é uma situação hipotética, muito genérica, apenas para exemplificar que aqui nós temos outro tipo de desafios a serem trabalhados. E eles já estão chegando ao Ministério da Agricultura. Eu já tive em 2 reuniões exatamente sobre isso. E aí entram questões técnicas, mas sobretudo questões económicas. É isso que vai determinar a sustentabilidade desses sistemas de vigilância. Então, a vigilância é um bem público, porque ele é um bem que não é excludente, nem segue o princípio da rivalidade. Ou seja, não é possível garantir, não é um bem em que seja possível garantir que uma pessoa que paga por ele, só ele beneficia e que 2 pessoas não possam usá-lo ao mesmo tempo, ou beneficiar dele ao mesmo tempo. Isso é, em teoria económica dos bens públicos, considerado um bem público, nacional e internacional. E todo mundo adora falar isso. Vigilância é um bem público internacional. Logo, os Estados devem investir em vigilância. Concordo com isso. Acho que ninguém discorda. O problema é que a capacidade de investimento dos Estados é limitada. Conforme o Cristóvão Zepeda falou ontem na primeira palestra, não há dinheiro público para responder a todas as demandas que são hoje colocadas à sociedade. E quem achar que o dinheiro público vai continuar a sustentar todas as nossas respostas, acho que está muito enganado. Mas aí acho que vale a pena perguntar, mas não são os agentes económicos, produtores, indústria, beneficiados pela erradicação de doenças, pela certificação de zonas livres ou simples redução da prevalência?
Será que isso é só um bem público mesmo? Não é? Então, eu vou dar assim muito rapidamente alguns exemplos atuais. Santa Catarina, no caso da brucelose, e Mato Grosso, no caso da tuberculose, já estão preparando projetos mais avançados nesses programas aqui e visando a erradicação, uma vez que têm prevalências muito, muito baixas. E, portanto, não se justifica mais ficar só fazendo medidas de controle que são pensadas para situações endémicas de prevalência alta, não é? Porque estão gastando dinheiro sem conseguir fazer algum progresso. Precisam de metas mais ambiciosas. E quando a gente fala em metas mais ambiciosas, para conseguir atingir essas metas mais ambiciosas, inevitavelmente o que a gente acaba discutindo é um programa de vigilância para essas doenças. Mas aí a gente começa a perceber, isso é muito mais complicado do que quando a gente está na fase de controle. E há desafios técnicos, há problemas técnicos, mas a maior parte dos problemas são económicos. Por exemplo, nós temos hoje, para mim o problema central é que o modelo de sustentação económica dos serviços veterinários no Brasil é um modelo público e privado. A gente pensa sempre que é público, mas a maior parte, em 10 anos, de 10 bilhões de investimento no programa de febre aftosa, 80% disso foi, aproximadamente 80%, é investimento privado do produtor comprando a vacina. E os próprios serviços estaduais, vários deles, têm grande parte da sua receita atrelada à emissão de taxas de abate, de GTA, coisas assim, e, portanto, eles são financiados também pelo setor privado. Por isso é que em estados onde o setor pecuário é forte, o serviço veterinário tende a se fortalecer também. Em setores onde o setor pecuário é limitado, o serviço veterinário geralmente não está muito bem estruturado. Quando a vacinação deixar de ser obrigatória, é necessário manter o financiamento do sistema, só que com o objetivo agora de operar um sistema de vigilância. Bom, então, para que o setor produtivo, toda a cadeia, aceite cofinanciar o sistema e participar da execução de serviço, é necessário demonstrar o benefício que toda a cadeia teria por participar em todo o processo, certo? E isso nos traz vários desafios, não só de encontrar formas de financiamento sustentável que sejam também privadas, mas de encontrar formas em que a execução privada possa ainda configurar um sistema de vigilância. Porque ainda hoje de manhã o Jonathan já falou, ontem, não sei se o Cristóvão falou também, mas nós temos exemplos, vigilância de salmonela. A vigilância de salmonela é operada essencialmente pela indústria. E dificilmente o Estado poderia assumir aquilo que a indústria está fazendo hoje. Mas eu pergunto, não tenho dúvida que há um trabalho bastante rigoroso, mas será que não existe o tal risco moral, o moral hazard, em todo o processo? Será que nós sabemos tudo o que se está a passar? Ou será que quando existem alterações de incidência ou quando existem problemas sérios, imediatamente são tomadas as ações necessárias? Ou será que neste contexto se espera que o problema esteja fora de controle para acionar as autoridades públicas, não é? Então, esse arranjo público-privado, ele tem que ser, na minha opinião, acho que ele tem que ser repensado. E uma coisa que me preocupa um pouco é que eu vejo, em algumas discussões, um pouco a tendência do Estado querer regulamentar muito, regular muito, exigir muito e depois jogar toda a responsabilidade no setor privado, esperando que isso funcione, não é? E esperando que as pessoas se comportem como beneméritos, como eu estou aqui para beneficiar a sociedade, foi o que o Jonathan acabou de falar. As pessoas não se comportam assim, elas têm responsabilidades, mas essa não é a sua motivação principal, não é? Bom, eu vou ficar por aqui porque acabou o tempo e a mensagem realmente era esta. Nós estamos então, resumindo em poucas palavras, nós estamos num momento em que, por sucesso de políticas que foram seguidas pelas cadeias produtivas e pelas autoridades públicas, o Brasil chegou a um ponto em que
erradicou de grande parte do seu território doenças de alto impacto no comércio internacional e se transformou, não apenas por isso, mas em parte graças a isso, num grande player, num grande ator no cenário internacional de produção de alimentos. Hoje, o grande desafio não são mais programas de controle e de vacinação, o grande desafio é a implantação de sistemas de vigilância que tenham eficiência e eficácia. E isso cria grandes desafios, não só na forma de trabalhar, que vai ter que usar muito mais informação epidemiológica do que nós estamos habituados, e cria uma necessidade muito grande de trabalhar, na minha opinião, com equipes multidisciplinares, tanto no nível federal quanto estadual, que possam entender tudo aquilo que foi apresentado hoje de manhã, para entender como é que um sistema de vigilância vai se enquadrar em todo esse arranjo produtivo que foi tão bem apresentado na palestra que me antecedeu, não é? Como eu disse, eu não vim aqui para trazer as respostas, elas não são simples, não há nenhuma receita de bolo para isso, mas acho que todos nós temos que, no momento, considerar esses desafios com preocupação, mas também vendo como oportunidades. Mas alguma coisa vai ter que mudar, porque eu acho que o sistema está chegando no ponto limite em que não consegue dar mais, não está mais preparado para dar resposta a esse tipo de desafios. Obrigado.